Este mês, eu gostaria de falar sobre como o nosso entendimento da geração, mencionada por Jesus em Mateus 24:34, está relacionada com a proximidade do fim deste sistema de coisas. Vamos relembrar o que Jesus disse em Mateus 24:34. Esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Há dois elementos nesse versículo. Ele fala sobre esta geração, então temos de saber mais sobre isso e também saber o que são todas essas coisas que vão acontecer. Vamos começar com o segundo ponto. O que são todas essas coisas sobre as quais Jesus falou? Bem, no contexto de Mateus 24, vamos ver que Jesus falou sobre nação se levantar contra nação, reino contra reino, falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Ok, então a geração sobre a qual Jesus falou não passará até ver guerra, falta de alimentos e terremotos. Mais alguma coisa? Sim. No mesmo capítulo, Jesus fala de uma grande tribulação. A geração não passará até que a grande tribulação venha. Isso é interessante. Isso é importante para nós. Mas precisamos entender o que é geração e de que geração específica Jesus estava falando. Se alguém pedisse para você mostrar um texto explicando o que é geração, que texto você mostraria? Pense nisso um instante. Minha escolha seria Êxodo 1:6. Vamos ler. Êxodo 1:6 diz: Por fim, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. O que sabemos sobre a família de José? Ele tinha 11 irmãos. 10 deles eram mais velhos que José. Um deles, Benjamim, era mais novo. E pelo menos 2 irmãos de José viveram mais tempo que ele, porque a Bíblia diz que, quando José estava morrendo, ele chamou seus irmãos, no plural. Mas o que José e seus irmãos tinham em comum? Todos eles eram contemporâneos, viveram na mesma época, faziam parte da mesma geração. Agora, vamos supor que um homem morresse 10 minutos antes de José nascer. Ele faria parte da geração de José? Não, porque ele não viveu na mesma época de José. Não era contemporâneo de José. Agora vamos supor que um bebê nascesse 10 minutos depois da morte de José. Esse bebê faria parte da geração de José? Outra vez, não. O bebê não viveu na mesma época de José. Para que o homem e o bebê fizessem parte da geração de José, eles teriam de ter vivido pelo menos algum tempo durante a vida de José. Então agora já sabemos o que é geração. Mas o que compõe uma geração? Um grupo de contemporâneos, um grupo de pessoas que viveram na mesma época. Mas Jesus disse: esta geração, de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. De que geração específica Jesus estava falando? Para saber isso, temos de ver o contexto das palavras de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34. Isso é muito importante. Esclarece muita coisa. Em Mateus 24, 32 a 34, Jesus disse: Aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração, de modo algum, passará até que todas essas coisas aconteçam. Voltando ao versículo 32. Jesus disse que seus discípulos deviam aprender algo da figueira.
Bem, qualquer criança pode ver uma folha numa árvore, apontar para ela e dizer: "Olha, uma folha!" Mas qual o significado dessa folha? A criança talvez não saiba que o verão está chegando, mas um adulto que vê uma folha numa árvore diz: "Ah, ainda não dá para ver, mas essa folha é sinal que o verão está próximo." O verão ainda não chegou, mas quem é mais velho chega à conclusão que ele está próximo. E, no versículo 33, Jesus começa dizendo do mesmo modo. Ele fez uma ligação aqui, não é? Entre o versículo 33 e o 32. Ele disse: do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. O que Jesus quis dizer com todas essas coisas? São as coisas que ele falou antes: nação contra nação, reino contra reino, falta de alimentos, terremotos, doenças. Ele disse: quando vocês virem todas essas coisas, eu quero que cheguem a uma conclusão sobre algo espiritual. Quando é que todas essas coisas começaram a acontecer? Em 1914. Bem, em 1914, qualquer criança poderia ver os vários aspectos do sinal: guerras, falta de alimentos, terremotos, etc. E poderia concluir que eram coisas ruins. Mas qual é o significado delas? Só os que tinham um discernimento espiritual podiam chegar à conclusão que Jesus disse que chegariam, que ele está próximo, às portas. Esse é o ponto. Em 1914, quem foram os únicos que viram esses vários aspectos do sinal e chegaram à conclusão certa, que algo invisível estava acontecendo? Apenas os ungidos. Então, esta geração é composta dos ungidos que viram o sinal e tiveram discernimento espiritual para chegar à conclusão certa sobre o sinal. Um dos que viram o sinal e entendeu o seu significado foi o irmão Frederick Franz. O irmão Franz nasceu em 1893 e foi batizado em novembro de 1913. Então, sendo um dos ungidos do Senhor em 1914, ele viu o sinal e pôde entender seu significado. Houve outros ungidos que também viram o sinal e entenderam seu significado. Joseph Rutherford, A. H. Macmillan, W. E. Van Amber. Depois de 1914, outros foram ungidos com o Espírito Santo. Entre esses estavam Nathan Law, Lyman Swingle, Grant Suter, Milton Henschel e George Gangas. Eles eram ungidos contemporâneos de alguns do primeiro grupo. Esses irmãos fazem parte do segundo grupo da geração. Isso é muito importante. Vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. Quer ver um jeito fácil de entender o assunto da geração? Veja o caso do irmão Fred W. Franz. Ele é o FWF no quadro. Como já dissemos, o irmão Franz nasceu em 1893 e foi batizado em novembro de 1913. Sendo um dos ungidos do Senhor, em 1914 ele viu o sinal e entendeu seu significado. O irmão Franz viveu bastante. Ele terminou sua carreira terrestre aos 99 anos, em 1992. Vocês conhecem muitos que eram dos ungidos em 1914 e que viveram mais que o irmão Franz? Pode ser que tenha alguns, mas não muitos. Só para vocês entenderem melhor, suponhamos que o irmão Franz tenha sido o último do primeiro grupo de ungidos, ou seja, do grupo dos que foram ungidos em 1914, que viram o sinal e continuaram leais a Jeová. Veja, não estamos dizendo que o irmão Franz foi o último, não sabemos disso, mas só para entendermos melhor, vamos supor isso. Para ser parte desta geração, a pessoa teria de ter sido ungida antes de 1992, porque ela teria de ter sido contemporânea de alguns do primeiro grupo.
Novamente, não estamos dizendo que o irmão Franz foi o último desse grupo. Estamos usando isso apenas como suposição, como ponto de referência. Qualquer pessoa ungida depois de 1992 seria parte dos ungidos, mas não seria parte desta geração. E Jesus disse: esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Percebe como tudo isso se relaciona com a urgência dos nossos dias? Mas alguém talvez diga: sabemos que alguns dos ungidos estarão na terra quando a grande tribulação começar. Mas quem pode dizer que Jeová não vai ungir mais pessoas nos anos à frente? E então elas lerão sobre nós numa versão atualizada do livro Proclamadores. Bem, a resposta é simples. Qualquer pessoa ungida nos anos à frente não terá sido contemporânea dos irmãos do primeiro grupo dos ungidos, porque eles já morreram. E Jesus disse: esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Ela não teria feito parte da geração. Os ungidos do segundo grupo estão envelhecendo. Isso fica bem claro quando vemos quem compõe o segundo grupo. Vimos algumas fotos dos irmãos do segundo grupo. Além deles, outros como Carl Klein, John Barr, Albert Schroeder. Os membros atuais do corpo governante também são parte da geração. E dá para ver que alguns de nós já não são tão novos. Então, irmãos, realmente estamos bem avançados no tempo do fim. Agora não é a hora de desanimar. Assim, vamos todos acatar o conselho de Jesus, de Mateus 24, 42. Portanto, mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.